Oi, oi, oi. Oi, nós aqui outra vez. Estou sempre falando aqui expressões nordestinas, né? Que eu gosto de lembrar da minha terra. Enfim, gente, nós vamos fazer uma revisão aí. Vamos tentar ser bem concisos e rápidos, né, para a gente passar por todos eles, para você ficar preparado para depois fazer uma atividade aí bem show de bola. Falou? Vamos nessa? Olha só. Os Vanguardas Europeias, parte 2. É nóis. Vamos começar aí com Le Fauve, os feras, né? Os selvagens. Os jornais caíram em cima, como sempre, né? Os conservadores, né? Olha, a gente já sabe disso, que tem os haters na internet, né? Tem gente contra e tem gente a favor. Tem gente que elogia, que vê o lado legal, mas se prepara porque você colocou uma novidade aí, vai ter gente contra sim. E vão ser cruéis, esquizofrênicos, sanguinários. Vamos voltar aqui para os feras. O fauvismo foi um dos movimentos mais breves, né, da arte moderna do século XX. E o foco demorou pouco, né? 2 anos, né? Chegou aí a exposição, a atenção voltada para eles em 1905 e aí já em 1907 o pessoal já não queria mais nem dar muita atenção, né? Talvez atraído pelas novas tendências. Então o Henri Matisse foi o líder desse grupo de artistas, mas também ele teve um colega, o André Darin, né? Matisse e Darin não usavam cores para imitar a natureza. Olha aí os destaques e as características, né? Usavam para criar de modo imaginário tanto harmonias quanto desarmonias. Rejeitando pintar uma ilusão realista de espaço, enfatizavam a superfície plana da tela. Olha aqui esse quadro aí, essa ilustração que a gente já colocou aí, a dança, né? Vamos nessa, vamos seguindo. Pulamos logo para o próximo movimento, que é o cubismo, né? Um movimento artístico que surgiu no século XX nas artes plásticas principais. Fundadores, Pablo Picasso e Georges Braque, né? Usando cinza, preto, azul, verde e o ocre como cores recorrentes, né? Estavam sempre usando essas cores, criaram imagens com visões complexas, frias e achatadas. As formas naturais eram reduzidas a figuras geométricas. Está aqui a chave, hein? Figuras geométricas, como cilindros, esferas e cones. Eles combinavam de um jeito, né, a apresentar formas, mas ao mesmo tempo com as figuras geométricas aí bem determinantes, ok? E vamos para o futurismo. Temos que ser ligeirinho, que nem um traque. Contexto histórico, Primeira Guerra Mundial, noções de distância e de tempo com o advento do avião, dos automóveis e das comunicações sem fio, tá? Então temos aqui essa escultura chamada de formas únicas de continuidade no espaço, do Beto, né? O Boccioni lá, o Humberto, meu amigo. Meu Deus, vai para lá. O cara já morreu, pelo amor de Deus. Será? Foi iniciado pelo poeta italiano Filippo Tommaso Marinetti, e aí a influência dessa poesia ganhou aí, né? E aí os futuristas usaram, focando na velocidade, nas ideias de velocidade e ritmo acelerado da vida contemporânea, tá? Mas o movimento, vamos lá, o dadaísmo, os artistas dadaístas menosprezam a ênfase tradicional posta na estética pictórica das figuras e na expressividade da obra de arte. Então, vamos relembrar aqui as características principais: rompimento com os modelos tradicionais e clássicos, todas elas, né? Espírito vanguardista e de protesto também, espontaneidade, improvisação e reverência artística, busca do caos e desordem, teor ilógico e irracional, caráter irônico, radical, destrutivo, agressivo, pessimista. Eita, me empolguei. Aversão à guerra
e aos valores burgueses, crítica ao consumismo e ao capitalismo. Tá? Então, uma das maneiras de protestar, vocês estão vendo aí a fonte, né, que foi usada pelo Marcel Duchamp. Né? Então, nosso último movimento, o surrealismo, foi liderado pelo poeta e crítico francês André Breton, que se refere a algo além da realidade. Então, são coisas que não existem, né? E que eles vão fazendo aí, transformando. Características: parecerem sem sentido e absurdas, assim que você bota o olho, né? Elas lidam com o mistério dos sonhos, com a espontaneidade das vontades inconscientes, com a referência simbólica àquilo que cada ser humano não compreende de si mesmo. Tá vendo aí, nessa ilustração? Essas figuras aí, totalmente diferentes. E aqui, a gente termina a nossa revisão, hein? Daqui a pouco a gente volta aí com a nossa atividade de sala. Valeu! Meu coração por ti gela, né? Olha aí o meu coração aí, pulsando aí. Vamos para as nossas atividades. Olha aí, tá vendo? Nossa atividade de sala. Pum, 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 pum. Bora lá. Como primeira questão aqui, ó, nós já temos uma questão decolando para o futuro. A gente falou tanto em futurismo, né? Então vamos aqui com a nossa questão número 1, uma questão que eu pesquei lá do Enem de 2017. O fauvismo, o movimento artístico do início do século XX, é caracterizado pelo uso de cores vibrantes e puras, aplicadas de maneira expressiva e não naturalista. Então, o fauvismo aqui, nossa contextualização aqui, tá? E entre os principais artistas deste movimento, destaca-se, já que você prestou atenção mesmo, hein? Não tem dúvida, né? O Henri Matisse. Entre esses aqui, né? Entre os que estão aqui, a gente sabe que nenhum deles, os outros, se dedicaram ao movimento do fauvismo. Henri Matisse com a sua famosa Madame Matisse. Simbora! É nóis! Questão de número 2. Você vai aqui com o cubismo. Agora, vamos lá. Movimento artístico do início do século XX, caracterizado pela representação fragmentada e geométrica dos objetos. Você observa aí, tá, que na caracterização da questão, né, nesse primeiro momento, eu já coloco aí o principal, a essência do que foi o movimento, né? Então, e entre os artistas associados também a gente tem que dar importância a esses criadores, a esses corajosos que arriscaram, né? E colocaram à frente dos movimentos de até então, né? Então, no caso aí do Pablo Picasso e o Georges Braque, né? Dois gênios que levaram à frente essa ideia do geometrismo nas obras. Seguindo aqui, nós temos a questão de número 3, né? No início do século XX, em Paris, Pablo Picasso e Georges Braque criaram um novo estilo que mudou a ideia de se fazer arte. Quanto a este movimento, vamos ver aqui as afirmações que tem a ver aí. Ó. Os cubistas romperam com a ideia de arte como imitação da natureza, passaram a valorizar as formas geométricas. A cor é o elemento mais importante da obra. Reproduziram objetos e figuras em dezenas de pedaços. O que se combina aí? Qual a combinação que vai dar certo aí, gente? Então, apenas a número 3, né, que fala que a cor é o elemento mais importante da obra, essa afirmação aí realmente está fora, né? Porque eles tinham umas cores assim, bem básicas, né, que eles usavam. Né?
os tons de cinza, né? E não primavam, não usavam muitas cores diferenciadas, né? E então, por conta disso, mas isso aqui é clássico, né? Romper com a ideia da arte como imitação da natureza, né? O naturalismo. Claro, todas elas, né? Depois do classicismo, do neoclassicismo, todas elas foram com essa base aí ideológica. E o principal desse movimento, né, que é a questão das formas geométricas, né? E aí a cor não, né, não é o elemento mais importante das obras cubistas, e reproduziam objetos e figuras em dezenas de pedaços, verdade, né? É só lembrar do quadro Guernica, né? Tá aqui ele, foi falar, olha só. Observe, mais uma vez, mais descansado aí, mais detalhado aí, um quadro, a obra, desculpa, não é um quadro, hein, gente, é um mural. Guernica, de 1937, né, do Pablo Picasso. E aí, fale sobre o contexto real que a obra retrata, certo? Então, alunos, eu fiz já uma reflexão, já tinha feito uma reflexão sobre esse nosso quadro, juntando ela com a nossa realidade, né? Mas eu queria também chamar a atenção para o fato de que o artista ele está no mundo, ele sofre as influências do que está acontecendo, dos acontecimentos. E isso se reflete muitas vezes na sua obra. Então, o Picasso, tendo esse tipo de trabalho, né, quadros, levando à frente essa ideia do cubismo, né, das figuras geométricas usadas, né, intercortando, né, ele usou essa ideia aí para reforçar uma outra ideia, onde ele protesta, onde ele consegue falar da sua posição, a sua opinião sobre o que estava acontecendo na realidade, né, no mundo, naquele tempo. Então, você vai responder essa questão, você vai fazer a sua análise. Você concorda, né, com que a guerra é realmente um horror? Você concorda com o posicionamento do Picasso? O que você acha? Qual a sua opinião? Pode ser que alguém surpreenda aí, mas está aberto, né? Você vai dizer, você vai falar com suas palavras aquilo que você pensa, aquilo que você acha sobre esse momento aí, né? Sobre esse quadro. Eu vou apresentar aqui para você uma sugestão de resposta, mas na realidade, o que você responder desse quadro aí, vai acontecer o seguinte: aquilo que você responder é a sua opinião, né? E sendo sua opinião, teremos que aceitar, né? Então, mas você dá a sua opinião, você explica também, você embasa, né? Você coloca qual é a lógica da sua resposta e aí, através disso aí, você chega a convencer o professor de que você merece uma boa nota, né? Então, vamos ver a resposta, entre aspas, oficial. Volta lá. Olha só. É um quadro realmente, né, maravilhoso. Guernica é uma obra do pintor espanhol e cubista Pablo Picasso, né? Ela retrata o bombardeio à cidade de Guernica durante a Guerra Civil Espanhola, tá? Então, na Espanha teve uma guerra civil e aí o ódio era forte demais, né? Sem limite, porque bombardear uma cidade é uma coisa, não tem nem uma palavra para traduzir isso aí, tá? Então, você pode, além de colocar essas informações, você pode também enfatizar essa questão da guerra, porque a gente está vivendo esse momento. Graças a Deus não chegou no Brasil, mas
não estamos isentos não, tá? Nós corremos riscos sim, né? E é bom estar atento, né? É bom você estar, né, se informando, se preocupando com isso aí. E você pode fazer uma reflexão nesse sentido também, ok? Fica livre, estou falando isso aí só para dar possibilidades, mais possibilidades, né? Trata-se de uma das obras mais emblemáticas do artista, a que fez mais sucesso, né? Mas ele, né, o cara era um gênio. E foi produzida em 1937. Atualmente, a tela está em exposição no Museu Nacional Centro de Arte Rainha Sofia, em Madrid, na Espanha. Temos que pesquisar melhor sobre o nosso quadro aí, né? Sobre a nossa obra, né? Vamos chegar no consenso depois, tá bom? Então, leia mais, pesquise mais e vamos ver aqui mais uma questão discursiva, tá? É uma questão sobre o surrealismo, para você falar também. O surrealismo é um movimento artístico literário que surgiu na década de 20 e foi liderado pelo André Breton. Então, fale, discorra, diga o que você acha sobre a tendência artística do surrealismo e suas principais características. Aí você vai lembrando aí, né, o que foi estudado e vai chegando às suas conclusões, vai colocando o seu pensamento, tá? Porque é muito importante que você reflita, que você seja uma pessoa que tenha opinião, não é? Uma pessoa que seja capaz de expressar suas ideias, faz parte do seu movimento. Então, uma resposta que eu vou dar aqui, que é uma resposta que você não tem que responder exatamente igual, mas você pode tocar em alguns pontos. Olha só, o surrealismo, aí fala como foi, né? Liderado pelo poeta e crítico francês, como foi que surgiu, né? O André Breton, refere-se a algo além da realidade. Buscava manifestar na atividade criativa o universo dos sonhos e do inconsciente, influenciados pela teoria psicanalista do Sigmund Freud. Tem também o Carl Jung, que trabalhou, desenvolveu também, pesquisou nessa mesma época que o Sigmund Freud, ok? As principais características das obras surrealistas são parecerem sem sentidos e absurdas no primeiro momento, lidam com o mistério dos sonhos, com a espontaneidade das vontades inconscientes, referências simbólicas àquilo que cada ser humano não compreende de si. Viu aí? Bom, temos um material complementar, né? Já que a gente já terminou nossas atividades, você vai lá, dá um jeitinho de ver, né? E aprenda um pouco mais sobre essas vanguardas aí, ok? Chegamos ao final da nossa aula, espero que vocês tenham absorvido bastante aí, né? Volta a reler, né? E vamos ver o que você consegue aprender. Valeu?